Amém, graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Abra a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 8, versículos 7 e 8. Amém? Jeremias 8, versículos 7 e 8. Diz assim: Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Feche teus olhos. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque estamos aqui. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de aprender mais um pouquinho a respeito da Tua palavra. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha me usar conforme for da Tua santa vontade. Que eu diminua e desapareça. Mas que o Senhor cresça e apareça na minha vida e nesta igreja, Senhor, na vida de cada um dos irmãos que aqui está. Nos ensina, Senhor, a Te servir melhor. Pai maravilhoso, que o Teu Espírito Santo esteja colocando as palavras na minha boca. Que não seja eu falando, mas sim o Teu Espírito. Em nome de Jesus, para a Tua glória, ó Pai. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem, vou ler de novo o versículo então, que diz assim, ó: Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Amém, irmãos? Então vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Vocês sabem que eu estou fazendo essa série, né? Não vou me alongar muito nessa série, mas é que a natureza, né, os animais nos ensinam a respeito de como servir a Deus. O Senhor nos ensina através dos animais também. Então nós já falamos de alguns aqui e hoje vamos falar um pouquinho a respeito da cegonha. A cegonha, né, aquela ave que geralmente quando se diz cegonha se imagina um bebê chegando, né? Mas não é nada disso aqui. Mas você já vai entender o porquê que ela tem essa simbologia. E aí então eu fui, né, como sempre eu faço, estudar um pouquinho sobre a cegonha, para poder ver o que parece conosco como cristãos, né? E aí eu aprendi, irmãos, descobri a respeito da cegonha. Você com certeza deve saber melhor do que eu. Eu não sabia disso. Descobri no meu estudo aqui. Que a cegonha é a ave que mais se dedica aos seus filhotes. De todas as aves, a cegonha é a que melhor cuida dos filhotes. Vocês sabiam disso? Ninguém sabia?
Pois é, então não era só eu que não sabia. Interessante isso. E até por isso é um dos motivos, né, de que ela sempre é um símbolo de bebê chegando, porque ela atende, ela cuida. Mas, na realidade, a Bíblia nos fala a respeito da cegonha, e ela tem um detalhe, então, que ela é uma ave muito misericordiosa. O nome mesmo, cegonha, no hebraico, significa assidá. E significa a piedosa, a amorosa, misericordiosa. Veja um detalhe interessante sobre uma avezinha que a gente não dá muita importância, né? Mas a cegonha tem algumas coisas a nos ensinar. E uma das coisas que eu achei também bem interessante é que na Grécia Antiga, os gregos, então, eles tinham criado uma lei chamada Lex Ciconia, que é a lei da cegonha. Veja, a gente não presta muita atenção, né, nos animais, porque eu nunca tinha ouvido falar disso aqui. Quando eu fui estudar, eu me admirei, porque os gregos antigos, então, os filósofos, né, os estudiosos da Grécia, eles tinham criado uma lei baseada na cegonha. Por quê? Por essa atenção, essa piedade que ela tem a respeito dos seus filhotes, e também baseada no cuidado que os filhotes dela têm depois com ela, quando ela fica velha. Isso é muito interessante. Então, veja só, os gregos criaram essa lei chamada Lex Ciconia, e baseada, então, no cuidado, no auxílio que os filhotinhos, né, depois, claro, quando eles já são maiores, eles cuidam da sua mamãe quando ela está velha. E isso é uma coisa que eles criaram como uma lei, eles criaram essa lei, e essa lei, então, obrigava os filhos a sustentarem os seus pais na velhice, e punia severamente aqueles que não faziam isso. A antiga Grécia, a lei da antiga Grécia fazia isso. Por quê? Porque eles se basearam nos filhotes da cegonha que cuidavam dela, e quando ela estava voando, né, já uma ave idosa, velhinha, eles chegam próximo a ela e a cobrem com as suas asas, amparando ela no voo. É um detalhe interessante isso. E aquecem ela com as suas penas e alimentam a cegonha velhinha com a caça que eles fazem. Então é um detalhe interessante a respeito da cegonha. Que a gente hoje, olha só, esses dias nós estávamos lá na aula do ITQ e uma das alunas falou uma frase que eu disse para ela, eu vou pegar essa frase para eu usar nas minhas mensagens, porque é uma frase interessante. Ela disse assim, hoje as pessoas põem os pais no asilo, os filhos na creche e saem passear com o cachorro. Não é a realidade? Os filhos põem os pais no asilo, porque não querem ter a responsabilidade de cuidar, e olha o exemplo da natureza que ela nos dá, que os filhotes de cegonha, que não possuem inteligência como o ser humano, possuem apenas instinto, cuidam da sua mamãe cegonha. E os seres humanos que são dotados de inteligência, não cuidam da própria família. Uma coisa triste, né? E que a gente tem que observar para que nós não façamos isso, porque nós temos que ser diferentes, somos cristãos. Então, olhe bem o detalhe, as pessoas põem os pais no asilo, os filhos na creche. Eu já falei aqui outras vezes que não estou dizendo que todos, tá, irmão? Tem família que precisa pôr as crianças na creche para poder trabalhar. Mas muitas mães não precisariam pôr os filhos na creche, mas colocam na creche porque dizem, vive me incomodando em casa, então eu quero alívio, quero descanso na cabeça. Vocês sabem que é assim que acontece, né? Então põe os pais no asilo, os filhos na creche,
e saem passear com o cachorro. É uma coisa que a gente tem que aprender a mudar, né? Por quê? Porque se a própria natureza nos ensina que os animais cuidam dos seus pais, nós também temos que cuidar. Amém, irmãos? E não significa apenas pai e mãe, pessoas idosas da família, né? Família, em geral. E outra coisa interessante também que eu achei sobre a cegonha, é que ela tem um cuidado tão grande pelos seus ovos quando ela... como é que agora me faltou a palavra? Ela está chocando, né, os seus ovos. Mas os ovos de cegonha têm um detalhe interessante, que quando a temperatura cai dos 37 para os 25 graus, eles até sobrevivem. Olha só, de 37 para 25 graus. Mas se a temperatura subir para 39 graus, eles morrem. Nem nasce. Os filhotinhos morrem dentro do ovo ainda, por causa da temperatura. Aí sabe o que é que a cegonha faz? A cegonha mamãe, ela quando está frio, que a temperatura baixou, ela aquece os ovos. Só que às vezes ela precisa esfriar os ovos. Então ela muitas vezes abre as asas dela em cima do ninho, para que os ovos fiquem na sombra. Porque se chegar a 39 graus, ela perde toda a ninhada dela. Então ela abre as asas para proteger os ovos, para que os ovos não se estraguem, né? E as avezinhas então morram. E também muitas vezes ela pega a água e joga em cima dos ovos, para proteger os filhos. Então nós podemos entender assim, ó, que às vezes ela precisa aquecer e às vezes ela precisa esfriar. E isso acontece também na nossa vida de cristão. Quer ver? Abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, para nós meditarmos um pouquinho sobre essa qualidade das cegonhas aqui. Eclesiastes capítulo 3. Esse capítulo de Eclesiastes é bem conhecido, mas vamos ler. Do versículo 1 ao 8, que diz assim, ó: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. A cegonha faz isso aqui que está escrito na Bíblia, irmãos. Que há tempo para tudo e ela sabe reconhecer o tempo. Ela sabe quando ela precisa aquecer os seus ovos e quando ela precisa resfriar os ovos para que seus filhotes não morram. Então tem tempo para tudo. Se a cegonha, que é uma ave, tem esse entendimento, como que nós, seres humanos, muitas vezes fazemos de conta que não queremos entender. Então tem tempo para tudo na nossa vida. Tem aquele tempo que, como o exemplo da cegonha, de aquecer e o tempo de esfriar. O que significa isso? Tem o tempo que você pode estar, vamos dar o exemplo da fala aqui, falando muito, alegre, contente.
mas tem o tempo de ficar calado também. Esquentar e esfriar. Entenderam a comparação, irmãos? Então, se a natureza nos explica isso, como que o ser humano, voltando lá para Jeremias agora, que diz ali no versículo 8, do capítulo 8 de Jeremias, como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os seres humanos se acham tão inteligentes, tão capazes, e são inteligentes e são capazes porque Deus nos deu essa qualidade, diferente dos animais que agem por instinto e não por inteligência. Mas nós, como seres humanos, muitas vezes perdemos para o exemplo dos animais da natureza, porque nos achamos sábios aos nossos próprios olhos e dizemos, eu é que decido o que faço. Sendo que não tomamos o exemplo da cegonha que conhece os tempos e as estações. Olha só, diz ali, ó, até a cegonha no céu conhece as suas estações. A cegonha, sendo um animal, uma ave, sem inteligência, apenas com instinto, sabe o tempo de ela pôr os seus ovos. E uma outra qualidade a respeito das cegonhas é que elas têm um único ninho a vida inteira, então ela pode pôr seus ovos em um lugar, no outro ano ela pode sair voando, no outro ano ela volta para aquele lugar para pôr os ovos no mesmo lugar. Então, e ela sabe o dia de voltar, ela sabe o tempo de voltar. Então, a Bíblia está dizendo, até a cegonha conhece as suas estações, ou seja, o seu tempo. O que é preciso fazer. Quando está no tempo de ela voltar para o seu ninho para ter novamente mais filhotes. Então isso está dentro dos animais, Deus colocou esse instinto. Mas através desse instinto ele chama a atenção dos seres humanos dizendo, vocês que se acham sábios, pensam que sabe tudo? Olha o exemplo da cegonha. Ela não estuda, ela não lê. O ser humano estuda, o ser humano lê. Se acha muito capaz. Né? Não é assim, irmãos? Mas fazemos tanta coisa errada na vida. Né? Então é a hora de a gente começar a aprender com esses exemplos. Para que a gente possa viver melhor de acordo com a vontade de Deus. Viver melhor. Até a a tradição cristã, a tradição, não estou falando de religião, denominação, mas a tradição cristã, ela associa a cegonha a Jesus. Quem sabe você diga, mas o que Jesus tem a ver com a cegonha? Porque a cegonha, um dos animais que ela come, é a cobra. E quando ela pega uma cobra, uma serpente, ela primeiro faz muito movimento no bico dela, com aquela cobra, e que alegra os fazendeiros quando veem que a serpente está matando as cobras. E aí a tradição cristã associa a cegonha a Jesus e aos seus discípulos e aos que o servem, porque diz assim, a cegonha é aniquiladora de serpentes, e Jesus e os seus discípulos são aniquiladores das criaturas satânicas, que é um dos símbolos da serpente. Ficou entendido isso? Isso aqui eu estou passando para você à base de conhecimento. É importante a gente saber algumas coisas assim. Então, olhe só, quanto detalhe em uma simples ave que a gente não dá importância. Só lembra de que está chegando um bebê em determinada família, se está lá o desenho da cegonha. Né? Em exame de gravidez, geralmente aparece a cegonhinha lá. Porque é um símbolo de que cuida bem do bebê. Então, veja só. Mas, como que nós podemos aprender mais ainda com essa cegonha? A cegonha conhece as estações e os tempos. Só antes de eu começar a falar a respeito aqui do exemplo bíblico,
Na tua Bíblia está escrito com certeza, como está aqui na minha, ó, o grou. Isso aqui é só porque algumas pessoas me perguntam, que bicho é esse, grou? Então, se você já tem essa dúvida, agora eu vou te explicar quem é esse bicho. Ó, diz ali, até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou. Observam o tempo da sua arribação. Arribação é a imigração, aquela imigração anual que eles fazem para reproduzir. Então, o grou é uma ave muito parecida com a garça. Porque às vezes as pessoas leem na Bíblia e dizem, mas que bicho é esse? Não conheço esse bicho. Né? É parecido com a garça, tem diferença apenas no pescoço. E aqui na América do Sul e na Antártica não existe o grou. No resto do planeta existe, nas outras nações existe. Na América do Sul e na Antártica não existe. Então isso aqui é só para conhecimento teu, porque você pode ter lido ali e dito, mas que bicho é esse, o grou? Né? Alguém sabia o que era o grou? Não? Viu? Então, culto de terça-feira também é cultura. Amém? Então, agora sim. Então, olhe bem o detalhe. A cegonha conhece as suas estações. E nós não conhecemos as estações. Nós não conhecemos o tempo. Abra a tua Bíblia agora. Mateus capítulo 24. Depois vamos ler Lucas também. Mateus 24, que é o sermão profético, quando o Senhor Jesus está falando a respeito do fim dos tempos. E aqui nós podemos ver as qualidades do fim do tempo que o Senhor Jesus passou para a gente ficar esperto, para a gente ficar prestando atenção nas épocas. Ali, ó, 24, versículo 4. Jesus disse assim para os discípulos que estavam perguntando para ele quando que aconteceriam essas coisas da consumação do século. E aí ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora, antes de eu explicar isso aqui, abra em Lucas 12, 54. Hoje nós estamos lendo bastante a Bíblia, né? Para nós entendermos bem o que eu estou te dando o exemplo da cegonha. Lucas 12, 54 e 56. Jesus falando também, ele disse assim, ó. Disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Que época que o Senhor Jesus está falando aqui? O fim dos tempos. O dia que Ele vai vir buscar o seu povo. Os dias que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos nessa época aqui.
Nós estamos nessa época aqui que Jesus falou, que nós lemos aqui em Mateus 24. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Quando diz nação contra nação, não significa só a China contra os Estados Unidos, não. Dentro da própria nação, as pessoas se levantam contra os seus próprios irmãos. Existem guerras internas nas nações, né? Então, nação contra nação quer dizer o mesmo povo contra o seu próprio povo. E isso a gente vê. Hoje, aqui no Brasil, a gente vê tanta desgraça, tanta tragédia, né? Por quê? Porque o povo se levanta contra o seu próprio povo. Então, isso nós estamos vendo. Você liga a televisão, você pega um jornal para você ler, o que fala? Tal nação está em guerra com outra nação. Porque está acontecendo uma reunião para decidir o futuro de tal país. É só o que a gente vê hoje em dia, e é só o que está acontecendo. E aí, então, veja só. Jesus falou ali em Lucas, vocês não sabem discernir este tempo? O povo, em geral, está dormindo. A igreja está dormindo, o povo da igreja está dormindo, porque estão vendo tudo isso aqui que o Senhor Jesus falou, que iria acontecer, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto, e estão bem tranquilos. Não estão se preocupando em conhecer os tempos e as estações. E olha só, a cegonha conhece as estações. E nós perdemos para a cegonha? Viu como a Bíblia nos ensina também com a natureza? Nós perdemos para a cegonha que sabe reconhecer o tempo. Ela sabe, ela pode estar longe do seu ninho. Mas quando começa a chegar a época de ela voltar para o ninho para ter mais filhotes, ela vem. Está preparada para aquilo. E não só a cegonha, as aves no geral fazem isso. Mas aqui a Bíblia nos deu o exemplo da cegonha. Para a gente perceber como que nós, seres humanos, falhamos tanto. Jesus disse, vocês sabem quando vai chover, vocês sabem quando vai dar sol. Se você olha para o sol, você diz, para o céu, desculpe, você diz amanhã vai dar sol. Se você olha para o céu, você diz amanhã vai chover. Não é assim que a gente faz? É, né? Mas não sabe definir os tempos e as épocas. Estão vendo que tudo isso está acontecendo e estão vivendo como se estivesse muito longe ainda o arrebatamento da igreja. As pessoas estão vivendo assim. Se preocupando muito em conquistar coisas aqui. Primeiro quero me formar, quero casar, quero ter filhos, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Depois eu vou me preocupar e me preparar para encontrar Deus. Porque acham que só a pessoa velha que morre. E não é assim. Né? Para morrer basta estar vivo. Então não tem idade para morrer. Mas as pessoas estão vivendo dessa forma e não se preocupam em reconhecer os tempos e as épocas. Nós estamos vivendo nos últimos dias. O Senhor Jesus falou isso, ó, tudo que nós estamos vendo aqui, que Jesus falou, ó, então sereis atribulados e vos matarão. Aqui no Brasil não acontece isso. Talvez por isso o povo seja tão desleixado com as coisas de Deus. Mas em países, principalmente países muçulmanos, os cristãos morrem pelo nome de Jesus. Imagine se viesse aqui para o Brasil. Um dia vai chegar. Mas se viesse hoje, essa lei, se falar que é cristão vai morrer. Não aceitam, né, irmão? Não. Não aceitam. Lá é muitos deuses. Mas veja só. Como são as atitudes das pessoas? Ah, Jesus vai demorar a voltar.
Como que Jesus vai demorar se ele falou que tudo isso aqui iria acontecer quando ele voltasse? E tudo isso aqui já aconteceu, está acontecendo nos nossos dias, e o povo não está se apercebendo? Olha só, então sereis atribulados e vos matarão. Em vários países estão morrendo pelo nome de Jesus. Aqui no Brasil que é essa coisa, mas light. Tudo é festa, tudo é diversão. Eu sou bem sincera para vocês, irmãos. É claro que a gente não quer isso, né, no sentido de sofrimento. Mas eu gostaria que viesse uma coisa assim para o Brasil, para a gente ver realmente quem é cristão e quem é fingido. Que aí a gente ia saber. Passar a peneira. Deus passando a peneira para saber quem é cristão. Quantas pessoas que se batizaram aqui, nesse lugar aqui, nessa piscina, queriam virar as costas para Jesus e dizer, eu, crente, eu, cristão, não, eu quero é viver, não vou morrer por Jesus, não. Perde para a cegonha, porque a cegonha sabe definir os tempos e as épocas. E muitas pessoas não estão definindo, não estão entendendo, não estão vendo que o tempo está no fim. Nós estamos no tempo do fim. Não existe mais o que esperar acontecer. Tudo que tinha que acontecer já aconteceu. O próximo evento é o arrebatamento. Aí as pessoas dizem, mas fala do arrebatamento e não acontece nunca. Vai acontecer, irmãos. E vai acontecer naquele momento que você menos esperar. Na hora que as pessoas menos esperarem, a trombeta toca. E aí? Esses que não estão nem aí para as épocas e para os tempos, como vão ficar? Vão ficar aqui, nas suas igrejas, mas não vão ter salvação. Uma das características, irmãos, do fim dos tempos, são igrejas sem o Espírito Santo. Pastora, existe igreja sem o Espírito Santo? Existe de monte. Eu vivo falando isso para vocês. Existe de monte. Em Apocalipse 3:20, lá na carta para as 7 igrejas, né, do Apocalipse, quando Jesus manda a carta para Laodiceia, ele está do lado de fora da igreja. Por isso ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se alguém precisa bater a porta é porque está de fora da porta, não é verdade, irmãos? Quando alguém bate na porta da tua casa é porque está do lado de fora da porta. E Jesus falou para a igreja de Laodiceia que ele está do lado de fora e está batendo na porta. O que significa isso? Igrejas que botaram Jesus para fora, com as suas pregações erradas, com as suas mensagens frias, com os seus ensinamentos de motivação. Hoje o que a gente vê muito por aí é mensagem de autoajuda. Você com certeza já viu isso. Mensagem de autoajuda. Mensagem para a pessoa se sentir motivada. Mensagem para a pessoa dizer, não, eu consigo, eu vou vencer. E não se fala mais a respeito de salvação. Então Jesus está para o lado de fora. É uma das características da igreja dos fins dos tempos. E nós estamos vivendo isso. Mas as pessoas dentro dessas mesmas igrejas não se apercebem que Jesus está do lado de fora. Jesus precisa bater na porta da igreja, irmãos, sendo que a igreja é a casa do Pai. Como que Jesus precisa bater na porta e dizer, me deixem entrar? Porque o Espírito Santo não está ali. Hoje a gente vê muito, então, nessas igrejas que não têm o Espírito Santo, mensagens, como eu já falei, de autoajuda, de motivação,
e entretenimento. Entretenimento, o que é isso? Diversão. Diversão. Ah, se não tiver uma coisa bem interessante lá na igreja, o povo não vai. Então tem que ter uma festa. Agora, mês de julho, né? Em várias igrejas tem festa junina. Vocês podem acreditar num absurdo desse, irmãos? Enquanto eu estiver aqui na nossa igreja, não vai existir isso nunca. Mas muitas igrejas fazem festa junina. Ao Arraiá Gospel. E lá vão os irmãos vestidos de caipira para participar de uma festa junina. Sendo que festa junina não é do agrado de Deus, é idolatria, é festa para São João, como eles dizem. E como que essas festas estão sendo feitas dentro das igrejas, gente? E vocês podem se admirar, mas são igrejas conhecidas. Arraiá Gospel. Venha para o Arraiá Gospel. Um detalhe, venha tomar o crentão. Verdade, irmãos? Porque na festa junina tem o quentão, né? Então, na festa junina gospel, tem o crentão. Que absurdo isso. Sendo que eu vivo falando para as irmãs aí que têm filhos, né? Não mande teus filhos para a escola no dia da festa junina. É uma idolatria. É contra os ensinamentos do Senhor. Mas não para só nisso. O que mais que nos mostra que Jesus está voltando? Porque não é só festa junina. Também tem a festa do Halloween. Em escola a gente sabe que tem, mas daí tu não mande teu filho também. Mas na igreja, gente, na igreja evangélica, festa de Halloween, que é festa do Dia das Bruxas. Aí o que adianta? Tem um culto para expulsar os demônios e no outro dia para chamar os demônios. Mas é assim, não é? E não pense que isso acontece lá, só lá para os Estados Unidos que isso acontece, aqui no Brasil não. Acontece aqui bem pertinho de nós. Stand-up gospel. Vocês já viram muito disso. Comediantes que sobem em cima do altar e usam o nome de Deus para fazer piadas. Stand-up gospel. Gente, me desculpe o que eu vou falar para vocês agora, mas se admirem, pasmem, como eu digo, pasmem. Vocês sabiam que agora já tem sex shop gospel? Tem. Dentro das igrejas evangélicas. Sex shop. Isso não é o fim dos tempos? Estão transformando a casa de Deus em... Não vou usar essa palavra que eu ia usar porque vai ficar muito feio, mas mundano. Absurdos. Mas isso tudo é feito no nome de Jesus. Ah, você precisa frequentar a igreja para você se aproximar de Deus, para você se aproximar de Jesus. Mas espera lá, Jesus está lá do lado de fora da porta, porque em igreja com sex shopping, com... Nem sei se falei certo, mas acho que é isso aí, vocês entenderam. Com festa junina, com Halloween, Jesus vai participar de festa do Dia das Bruxas. Imagine Jesus
pulando a quadrilha dentro de uma igreja. A gente ri, irmãos, mas é uma coisa muito séria que está acontecendo. E acontece muito, muito, muito. Esses shows de pastores comediantes, que aí não anunciam que existe inferno, não anunciam que Jesus quer salvar a alma, mas ficam fazendo piadinhas, usando o nome de Deus, usando histórias da Bíblia, para o povo rir. Ai, porque daí o povo vem, ele gosta de ouvir, ele gosta de rir, se distrai. Né? O povo vem para a igreja, o importante é o povo estar dentro da igreja. Será que é o importante o povo estar dentro da igreja? Desse tipo? De uma igreja desse tipo é importante o povo estar? Não. Daí vão tudo de mãozinha dada junto para o inferno. Vão rir lá no inferno daí das piadinhas do pastor engraçadinho. Então nós estamos no fim dos tempos, irmãos. O arrebatamento está para acontecer. Eu venho falando isso para vocês há anos, mas como eu digo, eu não posso marcar data. Deus é quem sabe o momento. O Senhor Jesus vai voltar, isso é fato. Mas eu não posso chegar aqui e te marcar uma data como muitos já fizeram e depois passaram vergonha, porque Jesus não veio na data que marcaram. Mas o que é fato é, ele vem. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui 10 anos, mas ele vem. E vocês acham que esse povo que está dançando quadrilha e bebendo crentão vai ser arrebatado? Vocês acham, meus irmãos, que esse povo que está fazendo festa de Halloween, que está fazendo até luta dentro das igrejas, colocam um ringue lá e fazem lutas para chamar atenção, para o povo vir, transformar a igreja no mercado público, num picadeiro de circo? Mas esses é que são os pastores bons, aqueles que o povo aplaude. Ai, que maravilha de pastor, olha o que esse pastor está fazendo. E onde é que ficam os que pregam a palavra de verdade? São taxados de chato? De loucos? Como já me chamaram? Mas sabe que é bom a gente ser chamado assim por causa de Jesus, é bom. É louca. Mas é bom ser chamado de louco por causa de Jesus. Aí acontece aquilo que o Senhor Jesus falou. Que nós lemos ali, vamos ler de novo, Lucas 12, 54. Lucas 12, 54. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época? Tudo o que está acontecendo e o povo achando bonito, aplaudindo piadas que são feitas no nome de Deus, criando festas para trazer o povo para a igreja. Por quê? Porque são hipócritas e não sabem discernir a época em que estão vivendo. Perdem em conhecimento para a cegonha, que sabe discernir os tempos e as épocas. O Senhor Jesus falou, Mateus 24, 37. Ele disse o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Nós sabemos que Noé pregou que o dilúvio iria acontecer por aproximadamente 120 anos. Por 120 anos ele ficou dizendo, vai chover,
Deus vai mandar água. Mas o povo não acreditava porque nunca tinha chovido até o momento que o dilúvio começou. Nunca tinha chovido na terra. E aí eles não acreditavam, e Noé ficou pregando, e ficou construindo a arca. E é o que nós fazemos hoje. Jesus está voltando, se prepare, Jesus vai vir arrebatar a igreja. Mas muitos dizem, ele já foi faz tanto tempo, ele não vai voltar não. E chamavam Noé de louco, de velho caduco, e o pecado era grande no tempo de Noé. E Jesus disse, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Eu fiquei sabendo essa semana, irmãos, eu ouvi uma notícia, que agora eu não me lembro da referência da notícia. Mas eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos, antes do Trump assumir a presidência, estava para ser votada uma lei que aprovava a matança dos bebezinhos depois de já nascidos. Porque o aborto, né, tem uns que apoiam e fazem aquela cena toda, que a mulher é dona do seu corpo, pode fazer o que quiser. Então, a lei que libera o aborto já é válida em alguns lugares. Mas estava para ser aprovada essa lei. Que mesmo depois que o bebezinho nascesse, se o pai e a mãe não gostaram da criança, tem algum defeito físico, tem algum problema, nasceu com algum problema, pode dar uma injeção letal e matar. Vocês acreditam numa situação dessa? Aí a gente pensa assim, mas isso é modernismo. Que modernismo? É fim dos tempos. Modernismo assassinar um bebê inocente que não sabe se defender? O aborto é terrível, a criança ainda não nasceu. E depois que nasceu, como tem coragem de ver ali a criança tão bonitinha, tão inocente, mandar matar porque tem algum defeito físico? Isso não cabe na nossa mente, né? Mas tem pessoa que faz isso. Eu fiquei sabendo dessa lei. Mas graças a Deus não foi aprovada. Graças a Deus pelo Trump que está lá. Então, irmãos, veja só, o mundo está numa situação em que não tem mais conserto. Eu falei do Trump, mas foi uma coisa boa que evitou muito problema. Mas nós não podemos confiar que os líderes mundiais vão resolver o problema do mundo. Uma coisa ou outra eles fazem, mas o problema não. O problema é o mal. É o nosso inimigo, Satanás. Que a palavra do Senhor nos diz que ele é o príncipe deste mundo. Então não tem mais o que acontecer. Já está acontecendo. E as pessoas estão dormindo com os olhos fechados e não querem ver os sinais do fim. Mas o povo, enxergando ou não, as coisas estão acontecendo e o Senhor Jesus vai vir nos buscar. Amém? Aí eu te pergunto, você está preparado? Temos que estar, irmãos, porque a volta de Jesus é certa. Mas não pense que ele vai levar uma igreja corrupta. Não pense que ele vai levar uma igreja cheia de mundanismo, onde as mensagens são pregadas apenas para o conforto do povo. Você consegue, você pode, você vai vencer. É só o que se ouve hoje em dia. E hoje eu nem estou falando de teologia de prosperidade, né? Que eu falo sempre. Mas um pouquinho ainda tem que falar, né? Nem que seja para citar. Ninguém mais ajuda ninguém, irmãos. É só interesse próprio.
O amor que existe hoje, olha só, Jesus falou que o amor esfriaria. E ele não estava falando isso para o pessoal lá do mundo, ele estava falando isso para o pessoal de dentro da igreja. Para os que se dizem salvos. Então veja só, o amor fingido, a falsidade, está presente dentro das nossas igrejas. Por isso eu te digo assim, irmão, seja verdadeiro. Não minta, não invente, não blasfeme. Ame o teu irmão, ame o teu próximo. Não seja falso. Porque aquele que é e que tem o amor fingido, que Jesus fala lá em Mateus 24:12, a respeito do amor se esfriar, Mateus 24:12, esse não vai subir. Deus é amor, como que ele vai levar alguém que tem um amor fingido? Pessoas que a gente vê hoje por aí, que abraçam o outro, mas por trás está fincando a faca. Então isso está acontecendo nos nossos dias. Falsas doutrinas. Quanta falsa doutrina tem por aí, e dentro dessas falsas doutrinas, que eu não vou estar falando muito hoje, mas que vocês já sabem de cor e salteado, do tanto que eu já falei, da teologia da prosperidade. É uma falsa doutrina. Apostasia de crente. Por quê? Porque apostasia é abandono da fé. O verdadeiro cristão nunca vai abandonar a sua fé em Jesus. Mas o crente abandona. Apostasia. Não é lá para os que estão lá fora, é para os que estão dentro da igreja. Abandonam a fé. Tem um hino que até essa semana eu estava falando para o Felipe. O Felipe que diz, né, que eu gosto muito dos hinos das antigas, né, meninos do louvor, que o Felipe fala. Mas tem esse hino, irmãos, vou tentar lembrar agora aqui para cantar um pedacinho para você. Diz assim: sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Gente, como é que era a igreja no tempo dos primeiros cristãos? Por acaso o apóstolo Paulo dizia assim para os outros discípulos e para os irmãos que lá estavam: gente, vamos fazer uma festa junina, porque daí o povo vem? Por acaso o apóstolo Paulo fazia isso? Ou você pode imaginar Jesus falando para os discípulos: vamos fazer um ringue dentro da igreja, vamos ver quem é que vai ganhar? Uma luta entre nós? Coisas absurdas, gente, que está acontecendo hoje. Mas que a maioria dos cristãos estão levando como se fosse natural, normal. Isso nunca vai ser normal. Igreja é lugar de adorar a Deus. O culto não é para o homem. O culto é para Deus. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Verdade. Isso mesmo. Hoje eu não falei essa frase, o irmão falou. Crente até o diabo é. Então vamos tomar cuidado, irmãos.
Para que eu falo isso para vocês? Vocês precisariam estar ouvindo isso? Eu acredito que não, porque vocês estão aqui para buscar realmente a Deus. Mas é bom você escutar para você não cair na armadilha dos que estão lá fora pregando isso. E para você ensinar para os outros que você não deve ser assim. Então o Senhor Jesus está voltando. Uma das outras coisas que a gente pode ver que o arrebatamento está para acontecer é porque em Daniel capítulo 12, versículo 4, diz que o aumento do conhecimento seria muito grande. E o que a gente vê hoje? Você compra um celular hoje, amanhã você vai na loja de novo, já tem 4, 5 mais moderno que o que você comprou hoje. Não é assim? Aumento da tecnologia, do conhecimento. O Senhor Jesus está voltando, irmãos. Não tem mais o que esperar. Então eu falo isso para você, por favor, meu irmão, minha irmã. Não se firme nas coisas do mundo. Coloque na tua mente. Tenha no entendimento do teu coração, o Senhor Jesus está vindo e eu tenho que estar preparado. Não se firme em ideologias, em ideias políticas, religiosas. Se firme em Jesus. Ele é a única salvação. Ele está voltando. Para nós terminarmos, porque é 8:45. Hebreus 10, 37. Vamos terminar com esse versículo. Hebreus 10, 37. Olha o que o escritor do livro dos Hebreus falou, que eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo também, mas não posso te confirmar isso, né? Mas então o escritor de Hebreus, o que é que ele falou? O seguinte, ó. Hebreus 10, 37. Diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Em algumas Bíblias diz o seguinte: porque ainda um poucochinho de tempo, e aquele que vem virá e não tardará. O que Deus está nos dizendo com isso aqui, através da boca do escritor do livro de Hebreus? Aguente firme, só mais um pouquinho. Eu estou voltando. Olha só. Porque ainda um poucochinho de tempo, quer dizer, espere, fique firme até o final. Não se envolva, não se corrompa com as coisas do mundo. Fique firme com Jesus. Mais um pouquinho de tempo. E Ele vem nos buscar. E a Bíblia está dizendo pouquinho, poucochinho. Quer dizer, não vai demorar. Não se afaste de Jesus por nada. E nem participe desses modernismos que existem hoje por aí. Fique firme na palavra. Lembre do exemplo dos apóstolos, dos primeiros cristãos. Eles morriam cantando e não negavam a Jesus. Amém? Então volte para casa hoje com esse pensamento. Daqui a pouquinho, ó, ainda um poucochinho de tempo, e Jesus está voltando. Volte para casa hoje com esse pensamento: Jesus está voltando. E pode ser hoje ainda.